O Síndrome é um dos vilões mais interessantes dos filmes de super-heróis, porque ele não é mal por simplesmente ser mal. Ele faz a gente pensar em coisas importantes. O que torna uma pessoa especial? Porque alguns nascem com poderes e são adorados, enquanto outros precisam trabalhar duro e mesmo assim não recebem reconhecimento. A história dele não é só sobre vingança, é sobre injustiça social escondida atrás de heróis brilhantes que parecem perfeitos. Então, se esse vídeo de alguma forma destruir a sua infância, por favor, se inscreva no canal e deixe seu like. Quando a gente olha para o Síndrome, vemos um homem que passou a vida inteira sendo excluído e se sentindo invisível. Desde criança, quando era ignorado por não ter superpoderes, até virar vilão. Ele nunca teve seu momento de brilhar. Diferente dos heróis que já nascem com habilidades incríveis, ele sempre precisou se esforçar muito e trabalhar muito mais, só para tentar ser notado em um mundo que só valoriza quem já nasce especial, sem critério nenhum. A rejeição que Síndrome sofreu quando era criança, principalmente do Senhor Incrível, o seu grande ídolo, não foi só uma briga de criança. Foi um momento que mudou tudo na vida dele. Aquele menino animado que se chamava Bochecha e adorava heróis foi brutalmente rejeitado. Ele descobriu da pior forma que ele não era desejado, não era especial o suficiente e não podia fazer parte daquele mundo maravilhoso de super-heróis, mesmo ele sendo muito inteligente e criando coisas bem à frente do seu tempo. Essa dor profunda virou raiva, e essa raiva se transformou, mas também mostrou algo importante sobre como a sociedade trata quem não se encaixa no padrão de ser especial. O mais triste da história de Síndrome é que ele não nasceu ruim. Ele era um garoto inteligente, criativo, com uma mente brilhante e uma paixão verdadeira por heróis. Seu único erro foi não ter nascido com poderes certos. Isso faz a gente pensar, será que o valor de uma pessoa deve depender de como ela nasceu? Ou do que ela faz com o que tem? Síndrome representa todas as pessoas que foram ignoradas, que ouviram "você não é bom o suficiente", que viram as portas se fechando não por falta de esforço, mas por não terem as características certas. Ele é o reflexo de um sistema que premia o talento natural e esquece o trabalho duro. A sociedade dos super-heróis funciona de um jeito muito específico. Os heróis são tratados como semideuses, figuras quase mágicas que todos admiram e idolatram. Eles são vistos como salvadores, escolhidos por destino para proteger todo mundo. Por um lado, faz sentido admirá-los, já que eles realmente salvam as vidas e fazem coisas incríveis. Mas, por outro lado, isso cria um problema sério. Apenas algumas pessoas são consideradas valiosas, enquanto o resto é tratado como comum, normal e até mesmo sem importância. Esse jeito de pensar não existe só no filme. No mundo real, também fazemos isso. Colocamos algumas pessoas em pedestais por causa de características que elas têm, como beleza, inteligência, talento para esportes ou até mesmo na arte. E muitas vezes esquecemos de valorizar quem trabalha duro, quem se dedica e quem luta para melhorar todos os dias. Síndrome percebe que muita gente não o vê. Os heróis não são apenas pessoas que salvam o dia. Eles são símbolos, e como símbolos, eles têm um poder enorme sobre como as pessoas pensam e se sentem. O fato de existirem poucos heróis escolhidos pelo destino faz com que eles ainda sejam mais admirados. A raridade deles aumenta seu valor. É como um diamante. Ele é valioso, em parte, porque é raro. O filme mostra, através de Síndrome, como a sociedade se acostumou com a ideia de que algumas pessoas são superiores a outras. Heróis são admirados não só pelo que fazem, mas por serem raros e únicos. Eles são extraordinários em um mundo onde a maioria das pessoas é comum. A visão de Síndrome é criar um mundo onde todos possam ser heróis, ou pelo menos ter o mesmo nível de poder. Ele quer acabar com a divisão entre os especiais e os que não são especiais. Quando Síndrome diz sua frase mais famosa, "quando todo mundo for super, ninguém vai ser mais", ele está dizendo algo profundo. Ele está atacando a base de todo o sistema. Se todos têm superpoderes, então ter superpoderes não te torna mais especial que ninguém. O valor dos heróis vem em grande parte de serem diferentes da maioria. Se essa diferença desaparecesse, eles perdem seu status especial e talvez algumas regalias. Mas essa ideia levanta uma questão importante. O que realmente torna alguém valioso? É ser diferente dos outros? É ter algo que poucos têm? Ou deveria ser sobre o caráter da pessoa, suas escolhas e suas ações? Síndrome acredita que pode desafiar esse sistema usando sua inteligência e sua habilidade com tecnologia. Ele começa a criar máquinas e dispositivos capazes de fazer coisas que só super-heróis faziam. Seu robô gigante poderia derrotar qualquer herói. Sua crença de que a tecnologia pode substituir os poderes naturais é uma crítica direta ao sistema. Por que alguém nasce com superpoderes vale mais que alguém que usa o cérebro para criar tecnologia incrível? Essa é uma pergunta que vale muito a pena fazer.
No filme, o Síndrome mostra que a inteligência humana pode criar coisas tão poderosas quanto qualquer superpoder. Ele desenvolve trajes que permitem voar, raios que congelam pessoas, robôs gigantes que aprendem com cada batalha. Tudo isso usando apenas a sua mente. Então por que ele não é considerado tão especial quanto os heróis que simplesmente nasceram com seus poderes? A resposta é um pouco incômoda. A sociedade valoriza mais o talento natural do que o esforço e a inteligência. Isso reflete um problema real no mundo. Muitas vezes admiramos mais alguém que tem um dom natural do que alguém que trabalhou anos para desenvolver uma habilidade. Dizemos coisas como, ele nasceu para isso, como se fosse o maior elogio, esquecendo que ele trabalhou muito para conseguir isso. A ideia de síndrome pode parecer radical, mas ela aponta para um problema real. Quando o valor de uma pessoa depende das características que ela não escolheu e não controlou, temos uma sociedade injusta. É a ideia que algumas pessoas são naturalmente superiores a outras, simplesmente por como nasceram. Em uma sociedade assim, quem não tem esses dons é deixado de lado, ignorado, como aconteceu com o síndrome. Pense bem, você não escolhe nascer com superpoderes, ou no mundo real, com certos talentos, em certas famílias, com certos privilégios, mas a sociedade te trata diferente, baseada nessas coisas que você não controlou. Isso é justo? Síndrome viu essa injustiça claramente. Ele era inteligente, trabalhador, dedicado, mas nada disso importou porque ele não tinha a característica certa. Superpoderes de nascença. Toda a sua revolta vem dessa percepção de que o sistema é fundamentalmente injusto. A frase "quando todo mundo for super, ninguém vai ser" é um grito de revolta contra essa ideia. Ela critica a visão elitista que diz que apenas alguns poucos merecem adoração e reconhecimento, enquanto outros são considerados a serem invisíveis e medíocres. Para a síndrome, igualdade verdadeira não é só sobre ter poder, é sobre ter a chance de ser reconhecido e valorizado, não importa como você nasceu. O grande erro de síndrome está na maneira como ele tenta mudar o sistema. Em vez de buscar uma mudança real e construtiva, ele escolhe destruir os heróis e se colocar no centro dessa destruição. Ele busca vingança de um jeito egoísta. Sua ideia de igualdade e justiça não se transforma em um desejo de construir um mundo melhor. Ele só quer humilhar quem o rejeitou e mostrar que é superior usando seu poder e tecnologia. Embora Síndrome tenha razão em muitas das suas críticas, sua forma de resolver o problema está completamente errada. Em vez de usar a sua inteligência para promover mudanças verdadeiras, ele se entrega à destruição e vingança. Ele destrói vidas e cria perigo para todos. Ele quer derrubar a estrutura do poder que o excluiu, mas fazendo isso de forma destrutiva. Acaba se tornando parte do problema que queria resolver. O Síndrome tinha o potencial de ser uma força para o bem. Com a sua inteligência, ele poderia ter criado tecnologia para ajudar pessoas comuns a se protegerem. Poderia ter trabalhado para mudar a sociedade de dentro, mostrando que as pessoas sem poderes também podem fazer a diferença. Mas a sua dor, sua raiva e sua necessidade de reconhecimento o cegaram. Ele só conseguia pensar em vingança. Uma das maiores críticas do filme é a hipocrisia da sociedade dos super-heróis, algo que Síndrome observa muito bem. Heróis são adorados e glorificados quando salvam o dia, mas quando falham ou causam danos, são rapidamente rejeitados e até processados. Isso mostra uma sociedade que exige perfeição dos seus heróis, mas os destrói assim que cometem um erro. Lembra do começo do filme? Os heróis foram proibidos de atuar porque alguns processos judiciais aconteceram. Pessoas que salvaram o mundo inúmeras vezes foram descartadas por alguns erros. Síndrome percebe que o heroísmo não é só sobre o bem que você faz, mas sobre como você é visto pelos outros, sobre a imagem que você constrói. Essa percepção reflete o mundo real. Nossa sociedade frequentemente coloca pessoas poderosas ou famosas em pedestais, mas rapidamente as derruba quando cometem falhas. Queremos que os nossos ídolos sejam perfeitos, mas ninguém é perfeito. A necessidade de perfeição e a busca por ícone sem defeitos se torna uma armadilha. Em vez de aceitar que todo mundo erra, preferimos destruir nossos heróis quando eles mostram que são humanos. O verdadeiro heroísmo não vem da perfeição, vem da disposição de tentar, de se levantar, depois cair, de continuar lutando, mesmo quando as coisas ficam difíceis. Mas a sociedade dos super-heróis, e muitas vezes nossa própria sociedade, esquece disso. O erro mais trágico de Síndrome é que, tentando destruir o sistema e provar que pode ser melhor que os heróis, ele se torna exatamente o vilão que queria combater. Em vez de usar sua genialidade para criar um mundo melhor, ele perde em raiva e desejo de vingança. Ele se torna parte do ciclo de destruição e superficialidade que tanto criticava. A história de Síndrome ensina uma lição dolorosa. O desejo de provar algo, a necessidade de ser reconhecido, muitas vezes leva à destruição de tudo ao seu redor, incluindo você mesmo. Ele tinha razão sobre muitas coisas,
mas escolheu o caminho errado para lidar com elas. Pense na ironia. Síndrome criticava os heróis por se acharem superiores, mas quando ganhou poder, ele fez exatamente a mesma coisa. Ele queria atenção e adoração tanto quanto os heróis que criticava. Ele não queria realmente igualdade, queria estar no topo. Síndrome também nos mostra que a verdadeira mudança não vem de destruir o sistema, mas de transformar a sociedade de forma construtiva e cuidadosa. Embora sua visão crítica sobre os super-heróis e sobre a ideia de exceção seja válida, ele não percebe que a transformação social não acontece através de destruição. Acontece através da construção de um novo sistema baseado em inclusão e igualdade. Ele vê a dor e a injustiça, mas escolhe violência em vez de construção. Isso faz toda a diferença. Mudar o mundo não é sobre derrubar quem está no topo. É sobre criar um sistema onde todo mundo tem oportunidade, valor e também não depende de onde ela nasceu ou também coisas que ela não escolhe para sua vida. Se Síndrome tivesse canalizado sua energia para criar oportunidades, para desenvolver tecnologia, para educar a sociedade, talvez ele teria um futuro diferente e realmente teria terminado como um verdadeiro herói. Mas ele escolheu o ódio. No fim do filme, Síndrome se mostra uma figura trágica. Mesmo entendendo as falhas do sistema, ele escolheu o caminho errado para combatê-las. Sua capacidade de lidar com sua dor e ressentimento de forma construtiva o levou a se tornar aquilo que ele mais odiava. Ele não conseguiu entender que o verdadeiro poder vem da melhor sociedade, não de destruir os outros. Os Incríveis nos ensina que para mudar algo não basta identificar o problema. É preciso ter coragem e visão para encontrar soluções. É preciso escolher construir uma vez de destruir. É preciso escolher construir em vez de destruir. Incluir em vez de excluir. Elevar os outros em vez de derrubá-los. A história de Síndrome também nos faz refletir sobre como tratamos as pessoas ao nosso redor. Quantos síndromes criamos quando rejeitamos alguém por não se encaixar no que consideramos especial? Quantas pessoas brilhantes são ignoradas porque não têm os dons certos? Quantos talentos são desperdiçados porque a sociedade só valoriza certos tipos de habilidade? O personagem de Síndrome levanta questões profundas sobre o que significa ser valioso em uma sociedade. Ele questiona se devemos valorizar mais o que alguém é ou o que alguém faz. Se a excepcionalidade deve vir do nascimento ou do esforço. Se a raridade deve determinar o valor. Essas são perguntas sem respostas fáceis, mas são importantes de fazer. Vivemos em um mundo que muitas vezes valoriza mais o talento natural do que o trabalho duro. Quem admira mais quem nasce com privilégios do que quem luta para conquistar as coisas. Quem trata algumas pessoas como especiais e outras como os comuns. Síndrome, mesmo sendo vilão, nos força a olhar para essa questão desconfortável. Ele nos faz pensar sobre injustiça, sobre exclusão, sobre como a sociedade decide quem merece reconhecimento e quem não merece. A sua história é um aviso. Quando uma sociedade exclui e marginaliza pessoas com base em características que elas não controlam, está criando ressentimento e raiva, está desperdiçando potencial e está sendo injusta. Mas também é um aviso sobre vingança. Mesmo quando você tem razão sobre a injustiça, responder com ódio e destruição só piora as coisas. Você se torna parte do problema e você se perde. A verdadeira lição de Os Incríveis não é que todos devem ser supers, é que todos já têm valor, independentemente dos poderes especiais, e que o heroísmo vem de escolhas que fazemos, não das habilidades com que nascemos. É que uma sociedade justa valoriza as pessoas porque elas são, e também pelo que elas contribuem, não por características aleatórias quando ela nasceu. Síndrome poderia ter sido um herói. Ele tinha inteligência, determinação e paixão pelo que fazia. Mas ele deixou a sua dor, raiva e ressentimento controlar todas as suas escolhas. E no fim, isso o destruiu. A pergunta que fica é, o que vamos fazer com as lições que ele nos ensinou? Vamos continuar criando sistemas que valorizam apenas alguns? Ou vamos trabalhar para criar um mundo onde todo mundo tem chance de brilhar e onde o valor de uma pessoa não depende de como ela nasceu, mas de quem ela escolhe ser? Essa é a verdadeira questão dos Incríveis Essa é a verdadeira questão que os Incríveis nos deixam. E a resposta depende de cada um de nós. Se você gosta de conteúdo sobre filmes e também se você gosta de várias teorias, espero que você se inscreva aqui nesse canal e também deixe o seu like. E talvez, muito talvez seja assim.